Show da manhã, na Jovem Pan. Olá, Marcos Vinícius. Olá, Siri, bom dia, Regina Bittar, bom dia, audiência ultraplanetária dos ativistas da felicidade. Começando agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã. E hoje, 27 de junho, contagem regressiva para o final do mês. Ainda temos aí São Pedro celebrando as festas juninas. Tivemos Santo Antônio, São João, e ninguém percebeu, o Show da Manhã trouxe, mas eu vou reforçar que no dia de São João foi uma abertura de um super portal do grande iniciador. São João foi um grande iniciador, foi ele que abriu as veredas para a vinda do mestre, e então São Pedro está aí fechando o mês, e a gente nesse 27 super quinta Show da Manhã vamos trazer um tema que muitas vezes as pessoas não compreendem, provoca polêmica, mas é a realidade nua e crua de como é a vida. É a vida como ela é. Então estamos falando de novos comportamentos, a cultura, políticas de relacionamentos em uma sociedade pós-moderna. Nós não estamos mais na modernidade, nós estamos na hipermodernidade. E isso traz também consequências, se a gente não tiver consciência, onde nós vamos parar. É o que hoje os pensadores chamam de sociedade paliativa, que provoca a sociedade do medo, a sociedade do cansaço e a sociedade do ódio, porque a competitividade está no ar. Todos querem ser melhor que os outros. Então o outro passa a ser o seu inimigo e não o seu aliado. E a gente não faz mais concordâncias, a gente faz polarizações. Se você não concorda comigo, então você não está no meu grupo. E a inovação em tecnologia, as redes sociais e toda essa cultura de fazer stalks, ou seja, perseguições, cancelamentos, e a famosa notícia falsa virou o que é a essência das relações. Então hoje vamos fazer um bate-papo, como podemos transformar, resgatar essa essência da humanidade, já que o nosso compromisso é com o ativismo da felicidade. Então fique conectado aí, porque tem um bate-papo muito interessante dos ativistas da felicidade, mas antes vamos dar bom dia para nossa audiência, que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, a Jovem Pan líder em audiência. E eu sempre começo por essa minha querida região que faz com que Goiás seja o Brasil que dá certo, região do agro, dos negócios, dos serviços, da inovação e tecnologia, da educação com a Faculdade Integra e do turismo quântico e termal. Uau! Tudo isso é a região Centro-Sul. Bom dia, meus queridos ativistas Alessandra, Sérgio e Mayra, nossos ativistas da Jovem Pan Centro-Sul 105.7, conectados em Caldas Novas, conectando todas as cidades, todos os municípios da região Centro-Sul, são mais de 65 municípios, nessa primeiríssima rádio revista, e a partir desse momento conectado com todos os ativistas da felicidade. Essa região que tem aí um turismo global, porque tem um potencial termal em Rio Quente e Caldas Novas, que são as famosas águas quentes. Então, muito bom dia a todos vocês que estão conectados, e dando bom dia para vocês, a gente vira a página e dá bom dia para a região metropolitana de Goiânia. Jovem Pan Goiânia 106.7, 20 anos conectadíssima com vocês, a conexão que eleva a frequência, a conexão do movimento. Movimento é energia, e energia tem que ter frequência. Então fique na frequência da 106.7, que é a frequência dos ativistas da felicidade. Muito bom dia para os nossos, para a nossa audiência ultraplanetária, que está conectada no YouTube, no Facebook, no Twitter, várias partes do planeta, que também a Jovem Pan é líder na web. E quem quer também assistir e curtir depois do Show da Manhã, está no YouTube e no Spotify. Então fique conectados. Vamos dar bom dia para os nossos ativistas. Tem presença feminina logo na abertura, então eu dou bom dia para a minha
magnética. Eu ia falar outro nome, que é o que eu sinto de verdade, mas não vou falar. Minha magnética, energética, transformadora, curadora Shirley Brandão. Muito bom dia. Bom dia, você iria dizer maravilhosa, magnífica. Perfeitamente. Você sabe ler os meus olhos e a minha energia. E, querida audiência, tudo que dizem de positivo a meu respeito, eu pego para mim, sendo dito de forma verdadeira ou não. Bom dia, Fael. Que honra tê-lo aqui. Bom dia, audiência maravilhosa, né? Eu tô tão saudosa de vocês que tô me perdendo aqui nas palavras, mas essa sou eu. Eu quero convidar vocês a ouvirem, acompanharem o programa de hoje de coração aberto, porque nós traremos algumas provocações que são muito importantes, especialmente para o momento no qual estamos vivendo. Então, que você possa assistir ou ouvir este programa com o seu pensamento crítico em ação. Muito bem, então já que é ação, vamos para ele, meu querido professor Fael. É isso aí, neurolinguística, mais consciência crística e mais ativista da felicidade. Muito bom dia, meu querido Fael. Bom dia, Marcos Vinícius. Bom dia, audiência ultraplanetária do Show da Manhã. Bom dia, Shirley. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez. Piscão, Isadora. Bom dia para cada um de vocês e que realmente conseguimos fazer o dia bom e que a gente consiga pegar as reflexões de hoje, que serão provocadoras, para trazer mudanças para a nossa vida, mudanças positivas, mudanças que nos ajudem a alcançar resultados cada vez melhores em todas as áreas da nossa vida. E esse ambiente que motiva, nos motive e nos traga excelentes reflexões. É muito legal, porque todas as vezes que se fala em provocações, provocadores, eu falo é provocar amor mesmo. A gente quer provocar amor, porque nós estamos vivendo uma falsa realidade onde os véus estão tampando aquilo que nós temos de melhor na nossa essência e querem fazer-nos acreditar, por todo o sistema implantado na condução da humanidade, é uma condução planetária, não é só aqui no Brasil, não é só na América Latina, é global, um tema que é os iguais. Nós somos diferentes. Não tem igualdade. Então, quando você não está igual àqueles que você relaciona, parece que você não pertence. Então, vamos lembrar que diante da promessa do Criador, seja em qualquer religião que você esteja, em qualquer espiritualidade que você tem fé, nós somos imagens e semelhança. Semelhança não quer dizer igualdade. E isso é muito bom para a gente poder compreender que nós estamos num momento muito importante, porque em toda a jornada da humanidade, se a gente pegar a história contada, nós nunca vivemos um momento tão pleno de inovação, tecnologia, avanços científicos e principalmente de uma oportunidade de autoconhecimento. Porque isso tem uma cadeia global, ou seja, os filósofos pré-socráticos, os budas, eram uma comunicação corpo a corpo, que para repercutir, para reverberar, demorava, porque era uma cadeia silenciosa, era um a um, ou grupo em grupo, e hoje tudo que se posiciona e manifesta atinge imediatamente todo o sistema de comunicação global, chegando a todos. O que não está tendo é compreensão, porque tem muita obesidade intelectual e pouca compreensão social. E isso nós estamos falando em todas as esferas, daqueles que dominam esse maravilhoso ser que está por cima de tudo, chamado mercado, que é o sistema financeiro. Toda essa maravilhosa casta política que quer impor um entendimento diante de uma distorção do que realmente é a política, e toda a competitividade de quem está embaixo para ter sucesso ou garantir o seu lugar ao sol. Então, esse primeiro bloco, fazer algumas reflexões filosóficas para você compreender. Durante toda a jornada da humanidade, a política
desde a época que foi inventada a República, ou as organizações de poderes, eram ordenadores sociais. O que quer dizer isso? Trabalhavam para que as pessoas vivessem de uma forma onde se pudesse socializar. E não é socialismo. Socializar é ter relacionamentos de semelhantes buscando uma evolução. O mundo econômico era determinado pelos que eram responsáveis de movimentar e fazer acontecer as riquezas, traduzir as riquezas, manufaturar as riquezas. Por isso foi tendo várias revoluções. Só que, com esse tal movimento de globalização, o ordenamento social deixou de ser uma responsabilidade da classe política porque ela quis competir com a classe econômica, com o poder econômico. E aí nós estamos com dois grandes senhores, que é o mercado político e o mercado do sistema financeiro e econômico, e nós estamos órfãos da ordenação social, porque nós estamos sendo ordenados pela força e a vontade do mercado, que nos transforma em seres consumistas e não integralistas, que nos transforma em seres competitivos e não associativos. E é por isso que há uma divisão, onde tem uma sociedade hoje que é a sociedade do cansaço, uma sociedade paliativa, porque não tem mais diálogos, não tem mais revoluções, porque ninguém pensa contrário, não tem mais movimentos, porque todo mundo segue uma mesma cartilha, e ao mesmo tempo não tem as oportunidades. Então passa a ser uma luta individual e não coletiva. E é por isso que a gente vê aí uma geração que saiu de ser uma geração que era o homem universal para uma geração dos hedonistas. E o Narciso fala mais alto porque eu tenho que ser melhor que todo mundo, mais belo que todo mundo, mais competitivo que todo mundo e melhor que todo mundo. Então, diante disso, já esclarecido o tema no primeiro bloco, Fael, percepção e realidade, 2 minutos. Achei muito interessante tudo isso que você colocou, começando com a reflexão de sermos diferentes. Temos um lado da igualdade, temos algo em que somos iguais, mas no geral somos diferentes. Agora, a grande pergunta é por que esses diferentes se juntaram? Qual é a grande função dessa união dos diferentes para conviver no mesmo lugar, todo mundo procurando conviver ali numa cidade, ou seja, procurando se aproximar, e por que houve essa aproximação? Essa aproximação vem como estratégia de proteção. Uma estratégia na qual eu vou ficar próximo daquele que me é próximo para ficar protegido. Toda vez que eu vou conduzir aulas sobre rapport nos cursos de PNL ou qualquer outro curso, eu dou o seguinte exemplo. Eu fui criado no interior. E era muito comum passar por pessoas que não eram amigas e não cumprimentar. Por quê? Porque não éramos amigos. Mas, vindo para a capital, se passássemos por essa pessoa que no interior a gente não cumprimentava, aqui na capital a gente baixava a cabeça cumprimentando. Por quê? Porque no interior eu não cumprimentava, mas na capital eu cumprimento. Porque lá nós éramos muito diferentes, nem éramos amigos. Aqui, ele é o mais próximo que eu tenho. Aquela pessoa é mais próxima do que as outras, que eu nunca vi na vida. Então, os seres se juntam para se fortalecer, para se protegerem, para que a vida seja mais estável, para que a vida seja mais segura. E quando eu me afasto, tecnicamente eu acabo perdendo essa segurança. Aí vem o Marcos e traz essa questão do narcisismo, ou seja, dessa pessoa que começa a se apaixonar por si e fica muito individualista. Esquece dessa questão da proteção do coletivo, de trabalhar para um proteger o outro, a irmandade, a fraternidade, ou a sociedade e a própria república que você falou. República, a coisa do povo, a coisa popular, onde um vai trabalhar, cada um fazendo a sua função naquilo que é melhor, para que a gente consiga viver. Não sei se você, ouvinte, já parou para pensar, mas é da mesma forma no nosso corpo. Então as células se juntaram e criaram órgãos. Cada órgão tem uma função, mas todos servindo a você. Todos os órgãos servindo a você, para você sobreviver. E era assim que deveria ser a vivência em sociedade, cada um na sua função, igualmente importante, porque não dá para viver numa cidade suja. Logo, nós precisamos de quem limpa, tanto quanto precisamos de um médico.
tanto quanto precisamos de um professor. Por isso, reconhecer essa importância. Muito bem, 2 minutos para minha querida Shirley, magnética e energética, Brandão, percepção e realidade, Shirley. Marcos Vinícius, você falou a respeito dos véus. E existem sim muitos véus que cegam a nossa visão e que não deixam nítidas a imagem que realmente somos em essência. E nisso a gente vai se perdendo cada vez mais. O que falamos aqui neste primeiro bloco me fez lembrar de uma decisão que eu tomei há algum tempo. Bom, eu sou uma mulher que me cuido, que me amo e que procuro ter atitudes positivas para comigo, sobretudo, antes de tê-las para com outras pessoas. Mas de um tempo para cá, eu comecei, logo no início do programa eu falei sobre o pensamento crítico, e eu comecei a desenvolver mais esse pensamento no sentido de olhar para essa sociedade que está se formando e se perdendo em meio a esses véus, e comecei a questionar o que eu poderia mudar na minha própria vida. E decidi que eu não seria mais consumista, porque eu já fui bastante. Então hoje, muitas vezes eu me sinto até um patinho feio fora da lagoa. Não porque eu ache que eu não estou bem vestida, mas eu parei de gastar com roupas. É um exemplo muito simples, mas muito lógico, que mostra que nesta sociedade onde a gente se mostra através das redes sociais o tempo todo, a gente também precisa estar confortável em se mostrar como nós somos. E tá tudo bem comprar roupas ou coisas que você goste como um ato de autocuidado, de amor, mas será que é necessário? Será que atitudes assim não tomam lugar de atitudes que te convidem a olhar para o seu ser de uma forma mais profunda? Será que não estamos mascarando a nossa realidade, buscando coisas e experiências e prazeres que nos impedem de ver a nossa espiritualidade, nossas emoções de forma real, nossa essência? Porque nesse mundo de autoconhecimento que virou commodities, muitas vezes a gente confunde bem-estar, a gente confunde autoestima. Então, muito bem, excelente. É uma sessão provocação, reflexão, primeiro bloco. E eu vou trazer uma provocação mais aguda para a gente fechar esse bloco, porque ontem num bate-papo com um ativista da felicidade, que é o nosso Pedrinho Salomão, ou Pedro Salomão, Pedrinho da Felicidade, que apostou a sua carreira profissional no tema da felicidade. Começou escrevendo o primeiro livro, Empreendendo a Felicidade, e escreveu mais 3 livros, onde inclusive a gente fala do naufrágio dos afetos. E naufrágio dos afetos é uma provocação muito grande, que é a mesma coisa da gente afogar as mágoas, né? A gente está afogando nossos afetos. E lembrando que Jesus deu um ensinamento muito grande quando ele falou que a gente tinha que caminhar sobre as águas. E todo mundo achou que era fazer a mágica de caminhar e se equilibrar sobre as águas. Não, nós temos 70% de água no nosso corpo. E a água significa as emoções. Então nós temos que caminhar e dominar as emoções. Nós não podemos nos afogar nas emoções, porque tudo na vida é harmonização, é equilíbrio. Então, em cima disso, a gente também ontem falou muito sobre a essência da felicidade, que é uma exaltação ao belo. Só que as pessoas confundem belo com a estética do corpo, ou com o narcisismo, ou com o hedonismo. E desde a época dos pré-socráticos, de Platão e outros, o belo era o justo. O que significava que o belo era o amor, que foi o que Jesus tentou transmitir, a linguagem do amor. Eu sou amor, a vida é amor, ou seja, sem amor você não tem vivência, que é essa nossa vitalidade. Tanto que amai-vos uns aos outros como você ama a ti mesmo. Então, para a gente poder fazer essa provocação que a gente vai fazer agora para fechar esse bloco,
e aí é rapidinho, eu vou trazer o primeiro anjo acelerador, porque educação é o trampolim para uma nova cultura cidadã. Então você tem que continuar a sua história se qualificando, continuar a sua história para você ser mais um desses que vão buscar e fazer a transformação na nossa sociedade, sendo um profissional de sucesso, mas sendo um ser completo. E onde você tem que estar? No lugar certo, onde você pode continuar a sua história com muito sucesso, que é na Faculdade Integra. Faculdade Integra do grupo Unifazan tem um campus maravilhoso, professores, doutores, mestres, para você se graduar no curso da sua preferência e você ser um grande profissional de sucesso e um ser crítico. Então, anote aí. Vamos para www.faculdadeintegra.edu.br para você continuar a sua história com muito mais sucesso. Uma faculdade que é nota máxima no MEC. Então vamos lá. O belo é uma coisa que nós confundimos. A arte sempre foi uma provocadora na história da humanidade. Então, às vezes, as pessoas começavam a olhar uma tela do Picasso, do Miró, ou de todos aqueles que sabiam que a arte era uma provocação e ficava sem entender, porque aquilo era manifestação de chamar a sua atenção para limpar ou tirar os véus. Só que aí veio esse mundo globalizado, que nós estamos falando dele, que transformou a sociedade do cansaço, e a arte já não provoca mais, porque ela quer se inserir no mercado. A arte já é para vender, para ser consumida. Assim como a moda era tendências, e provocava todas as viradas culturais. Não, mas agora é para consumir, então ninguém assusta mais. Faz roupas porque tem muita gente que tem um extremo consumismo e muitas vezes não se sentem à vontade se não tiver a roupa da moda. Então, ou seja, se sente desnuda. E aí a gente vai para aquele famoso dilema do ser ou ter. Então a gente está tentando provocar para você ser, mas o mundo te provoca para você ter. Porque se eu tenho, eu estou cumprindo a minha jornada. Se eu tenho o melhor carro, se eu tenho o melhor isso, o melhor aquilo. E aí, pegando tudo isso e batendo no liquidificador, eu vou trazer o Cury, porque o Cury parece que adivinhou que a gente ia fazer esse programa hoje assim, e vai ser muito mais provocação, porque o tema central da provocação é mulher, já que nós tratamos do belo. E o Cury traz um mantra para a gente refletir e fechar o bloco, que é o seguinte: toda mulher é bela. A beleza não pode ser padronizada. E ele vai mais: uma entre 10.000 jovens de corpo magérrimo e faces, quadris, nariz, busto e pescoço estritamente bem torneados, tornou-se o estereótipo do belo. As crianças transportaram as bonecas Barbie com seu corpo impecável para o teatro da vida. Só que com a aldeia global, quando as mulheres começaram a criar sua independência e a sua nova realidade da vida, veio o sistema e tousou-lhe as asas, com a síndrome da Barbie. A sociedade moderna não apenas difunde a magreza insana, mas supervaloriza determinado tipo de olho, pescoço, pulso, quadris, o tamanho do nariz, enfim, o mundo que exclui e discrimina quem está fora do modelo. Então, todos querem entrar dentro de uma forma, e é isso que transforma essa sociedade em uma sociedade cansada do medo e muitas vezes até do ódio, que é a sociedade paliativa. Tem gente que toma remédio para dormir e tem gente que toma remédio para acordar. Tem gente que toma remédio para dormir e para acordar, mas não se autoconhece. Então aí, provocações à parte para a gente fechar. Agora é 1 minuto para cada um. Percepção e realidade. Eu começo com quem está aí sendo celebrada. Toda mulher é bela. Por que buscar esse modelo? Shirley Brandão. Por que não ser esse modelo, né? Toda mulher é bela, porque ela é única, cada uma com suas características. Muitas vezes as pessoas falam: estou fora do padrão. Que padrão? Que padrão? Quem estabeleceu esse padrão? Você não precisa estar dentro de um padrão para se sentir bem. Você pode definir o seu próprio padrão. E para mim, Marcos Vinícius, o belo, você sabe o que é? A coragem de expressar sua própria verdade.
Essa é a verdadeira arte. Muito bem. Percepção, meu querido Fael. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que toda mulher é bela, até porque o homem foi rascunho, né? O homem foi rascunho, foi feito primeiro, depois a mulher foi feita, já bem melhorada. Mas, acima de tudo, essa reflexão sobre o bom e o belo é tão antiga e tão presente. E nós ainda ficamos patinando, achando que precisamos uniformizar a aparência, enquanto a beleza não está na aparência. Também passa pela aparência. Mas a beleza é algo muito mais profundo, é algo essencial, é sobre quem você é. E quando a pessoa se conhece, ela percebe que ela já é bela. Me lembro de uma cliente que eu conversava certo dia, e ela com medo de não ser suficiente para o pai. Eu falei, você é filha. O que mais vai ser? O filho para o pai é o filho. Agora, claro, você pode fazer mais, mas você já é. Muito bem, eu vou trazer mais um Hoje Acelerador. O conteúdo é seu maior patrimônio, assim como a Chile e assim como o Fael. Então, quem tem um conteúdo tem que entrar para o mundo das plataformas, porque você pode transmitir isso, proporcionar experiências exclusivas para seus clientes e seguidores e ainda monetizar exponencialmente em todos os canais. Então, procure a Gasc, www.gasc.tv. Então eu quero mandar um super abraço ao Pedro Salomão, à turma da Anshan, que ontem receberam uma palestra maravilhosa sobre a felicidade nas empresas, a felicidade nas carreiras, a felicidade transformando CEOs, a felicidade transformando ambientes de trabalho. E a gente fica muito feliz porque tem 7 anos que a gente tenta transformar pelo menos a comunicação diária em 1h30 sobre como podemos trazer a felicidade para nossas vidas. E felicidade não é uma coisificação, não. E nem é uma materialização. Você não compra felicidade. Felicidade é um sentimento. Felicidade é uma jornada. Felicidade é um ativismo. Então fica aí registrado para a gente fechar esse bloco a importância da gente celebrar que a vida é um show e viver é uma arte. E a arte de ser feliz, mesmo com o mundo desabando ao seu lado. Lembra do Salmo? Se 1000 cair do meu lado, 1000 cair do meu lado esquerdo, se chover canivete ou qualquer coisa, eu estarei no Altíssimo e nada me afetará. O Altíssimo é a sua consciência. Então se conscientize que você é a imagem e semelhança do Criador e celebre o belo. Vamos para um break dos Anjos Aceleradores. Eu vou trazer a ADEME. A ADEME, para quem não sabe, é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. E o mercado imobiliário goiano é referência nacional, é o mercado empreendedor que gera emprego, participa ativamente do PIB goiano e faz todas as inovações para que você tenha qualidade de vida. E a ADEME compliance, a ADEME cuida, a ADEME estabelece padrões e garante o seu investimento. Se você vai investir para morar, trabalhar ou para rentabilizar, que é igual a monetizar, procure um empreendimento com selo ADEME, da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Pam, 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 e a gente já volta com os ativistas da felicidade e a sociedade paliativa. Vamos provocar. Toca aí, Piscão. Primeiríssima Rádio Revista, hoje super quinta show da manhã, e a gente fez a abertura do primeiro bloco trazendo a essência do nosso bate-papo hoje, que tem a presença do meu querido professor Fael, que é professor de educação emocional e mental, terapeuta e mentor em PLN, o trainer. O povo gosta de uma expressão em inglês, eu falo, é treinador mesmo, ou é um professor, é muito bacana isso. E a minha querida energética magnética, e ela falou linda, maravilhosa, Chile Brandão, que traz na sua essência e na sua prática de vida a verdade de ser uma mulher transformada e transformadora. Ajuda as pessoas a descobrir a sua essência e a buscar uma nova jornada, que é a proposta da gente fugir da sociedade paliativa que nos leva a novos comportamentos e buscamos escapulir dessa sociedade do medo e da sociedade do ódio, porque a essência do ser humano é ser
e não ter. E vamos dar bom dia para ele, nosso ativista que acaba de chegar. Ele sempre que o povo fica com calor para ele, é o que eu escuto por aí, mas ele não muda o seu estilo, que é a sua forma essencial de ser. Rosenval Ferreira, muito bom dia. Muito bom dia, Marcos. Isso certamente se refere ao meu cachecol, lembrando que os beduínos, os árabes no deserto usam um cachecol, porque quando você aquece o pescoço, o restante do corpo fica mais frio. Olha que coisa interessante. Mas eu estava vendo aí, ouvindo o final desse bloco, falando sobre o belo, né? Sobre a beleza, né? E o Sócrates, na obra Hípias Maior, ele faz um tratado de beleza muito interessante, onde ele fala que a beleza, ela transcende a forma e passa a ser bela quando há o sentido ético, o sentido profundo de respeito à natureza das coisas, dando uma transcendência diferente ao sentido de beleza, que seria o sentido grego mais tradicional, que seria da forma, né? É bacana você entender esses filósofos, o quanto eles abrem os horizontes para coisas que a gente passa a fazer agora, né? Que o belo, ele tem uma nuance diferente, não é só estética, né? Então é isso mesmo, o belo é ser, o belo é você celebrar a vida, mas a maioria das pessoas estão buscando a vida ideal, e quando não encontram, já é muito tarde, porque ela já passou o tempo todo buscando aquilo que ela nunca vai achar, e porque estava tudo dentro dela. Se você pega a experiência do Osho, que foi um grande transformador e um seguidor da cultura oriental, e principalmente inspirador dentro da meditação, e teve a sua escola própria, assim como Buda teve a sua escola própria, e não é que se nega o budismo, é que não existe o budismo. Então, quando o Buda se iluminou, o Gautama, ele buscou aquilo que é uma linguagem universal desde que a humanidade é humanidade. Você só vai se encontrar quando você buscar a sua essência. E aí as pessoas chamaram isso de iluminação. Não. E aí todas as vezes que o Osho reunia seu grupo, meditava, as pessoas ficavam curiosas de perguntar: o que você sentiu quando você se iluminou? Ele só dava um sorriso. E as pessoas insistiam até o que um dia ele falou: já que vocês não entenderam até agora, eu me senti um verdadeiro idiota. Porque a minha grande descoberta é que eu sempre fui iluminado, só que eu não me encontrava. E é isso que nós queremos promover aqui num diálogo, numa provocação, porque a gente está vivendo sobre várias tiranias. Então, ou seja, todo mundo lê os tratados, os pré-socráticos, filósofos, e o belo e o justo já foi demonstrado que a grande essência do belo e o justo era uma sociedade que pudesse conviver com muito amor e com muita harmonia. E não está falando de beleza estética. Então não tem essa forma. E aí, isso é tão evidente que a nossa humanidade é formada por pessoas de cores diferentes. E aí, mas o sistema, a tirania, impôs que uma cor ou outra é mais importante que uma cor ou outra. E esqueceram do ser humano. Adolescentes de 12, 13, 14 anos transformando seus narizes em função de uma estética que se chama belo, ou de uma beleza paliativa, sendo que está com o coração, a alma toda amargurada, e com os traumas que quem trabalha com transformação sabe que essa adolescência carrega. E nós temos uma sociedade que virou professora de Deus, mas a gente não sabe comungar com o próximo aquilo que a gente aprendeu, ou ter a humildade de querer aprender aquilo que a gente não sabe. É por isso que a gente vive nessa competitividade. E ontem no nosso bate-papo, e depois assistindo a palestra do Pedro Salomão junto ao Nanchan, eu fiquei muito feliz e muito emocionado. Porque tem 7 anos que a gente bate nessa tecla. E para a gente bater nessa tecla, tem mais de 30 anos que a gente pesquisa, que a gente busca. Porque esse não entendimento da vida é uma grande oportunidade da gente aprender a viver.
Só que a gente não quer aprender a viver, a gente quer imitar a viver. Então, quantas pessoas estão se espelhando em outro? Quantas pessoas estão se espelhando em uma forma de fortuna, de riqueza? Mas que aquilo, às vezes, você não nasceu com essa essência, não nasceu para isso. Imagine se Jesus estivesse preocupado em fazer negócio com o sentimento que ele veio trazer, ele tinha se associado ao dono dos templos, aos fariseus, e não ao povo humilde. Quando você lê o Sermão da Montanha, você tem um aprendizado maravilhoso para quem soube entender o Sermão da Montanha. Assim, quando você lê o Bhagavad Gita. Mas aí tentaram transformar tudo isso em comercialização e sistema. É a tirania da beleza, a tirania da verdade, a tirania da visibilidade. E agora nós poderíamos estar usando toda a inovação em tecnologia para aprender um pouco mais, para comungar um pouco mais. Nós estamos usando para competir um pouco mais e para ser mais superficiais. Então, diante disso, nós temos uma sociedade paliativa. Se eu não concordar com a Shirley, ela vira minha inimiga. Se a Shirley não concordar comigo, eu viro inimigo dela. E eu não passo mais a admirar o belo da Shirley e ela comungar o belo que eu tenho. Então, essa é a nossa jornada de hoje, 27 de junho, nos Ativistas da Felicidade. Percepção, minha querida Shirley Brandão. 2 minutos para você. Vê o tempo aí para mim, Piscão, que agora nós temos mais participantes e o tempo é o mesmo. Nossa, Marcos Vinícius, é muito profundo esse tema. E você falando aí, eu fiquei pensando em algo, porque a gente está falando de comportamentos, mas por trás dos nossos comportamentos existem motivações. E eu percebo muito presente nesse tipo de comportamento forte necessidade de aprovação e muito medo da crítica. E para mim, a gente necessita olhar para isso para conseguir tratar. Se a gente não olhar para a causa, nós não conseguiremos tratar. Por que eu dependo tanto da opinião do outro? Por que é tão importante para mim que tudo bem, todos nós sentimos necessidade de acolhimento, mas a necessidade de aprovação, será que não está me afastando de mim? Me tirando de quem eu sou, me impedindo de olhar para as coisas que realmente vão me fazer feliz verdadeiramente, porque ser feliz para mim é um estado onde a gente não depende de nada, não depende do outro, e isso não exclui a sociedade, isso não exclui o outro. Pelo contrário, isso me faz olhar para o outro, reconhecendo nele suas singularidades, assim como eu tenho as minhas. Vamos lá, Rosival Ferreira, percepção e realidade, 2 minutos para você. Evidentemente, nesse aspecto do belo, eu tenho reações conflitantes. Você veja que na pré-história o belo seriam mulheres obesas, porque elas era o símbolo da fertilidade, elas poderiam inclusive ficar sem a caça mais tempo, porque tinha gordura para queimar. E ao longo do tempo a beleza foi mudando. Hoje eu fico, eu acho assim, um cinismo da minha parte, se eu dissesse, por exemplo, que num desfile de moda, eu achasse lindo uma pessoa, um homem ou uma mulher obesa mostrando uma moda. Eu acho necessário, eu acho que nós temos que dizer que essas pessoas representam parte da sociedade. Mas eu não vou dizer hipocritamente que isso é uma coisa que enche meus olhos, porque isso seria coisa, mesmo porque eu acho que quando a sociedade trata a obesidade, eu estou levantando uma lebre aqui, como algo que não precisa ser combatido, mas só aceito simplesmente, há um perigo muito grande, que hoje um dos maiores males da humanidade é a obesidade. Então há um sentido que a gente tem que tirar o véu da hipocrisia, ou não sei, e tratar essa coisa como ela é, entendeu? Eu tenho reações conflitantes, eu vejo, aplaudo, acho bacana, mas falo assim, não, eu acho que não precisava ser também uma Gisele Bündchen, mas que a pessoa precisava ter estética para ir na passarela. Eu estou levantando isso aí para que nós possamos discutir à luz do que é, né? Um Nelson Rodriguiano, para discutir a vida como ela é, né? Meu querido Fael, percepção e realidade do tema, vai ser um bom prato de provocação aqui agora. Não, o prato está maravilhoso. Me trouxeram aqui uma salada incrível.
Eu vou começar com Schopenhauer, porque ele dizia o seguinte: na vida a gente fica oscilando entre o sofrimento e o tédio, e ficamos buscando tanto reduzir o sofrimento quanto reduzir o tédio, e um dos caminhos para isso é a beleza. O belo seria o paliativo, e aí já faz parte do nosso tema de hoje, o paliativo tanto para o sofrimento quanto para o tédio, daí a nossa busca desenfreada por encontrar o belo, muitas vezes no lugar errado, porque poderia encontrar no autoconhecimento e na natureza. Aí Shirley Brandão coloca o questionamento: por que então essa busca por querermos sermos iguais e parecidos? E Rosenwald também traz essa reflexão do padrão estético. E eu me lembro das palavras do Eneagrama cada vez que ele vai explicar um eneatipo. Ele diz o seguinte: o tipo 1 para ser amado, respeitado e aceito, e assim ele vai em cada tipo. Logo, Shirley, o meu pensamento para o seu questionamento é que o ser humano o tempo todo está buscando ser amado, respeitado e aceito, e acredita, Rosenwald, que para isso ele precisa se encaixar no padrão. E não está errado, porque realmente a sociedade exige, de certa forma, o padrão, enquanto em essência não precisaria exigir. No padrão você é ser humano e pode ser cada vez melhor e deve ser cada vez melhor, e esse deveria ser o nosso padrão, melhoria contínua. E é muito legal isso. Eu vou trazer o anjo acelerador e vou fazer uma provocação em cima dos comentários, para a gente mudar de etapa. E eu vou trazer quem? Eu vou trazer que saúde é seu maior patrimônio. Não existe nada sem a sua saúde. E aí nós vamos desmistificar esse tema da saúde. Mas já que a saúde é seu maior patrimônio, você tem que checar. Você tem que fazer exames regulares. Você tem que buscar fazer check-ups regulares. E quando se fala de exame, estou falando do laboratório Núcleo. É o lugar certo para você ter um exame confiável para você e seu médico. E ao mesmo tempo, porque além de ter equipamentos de última geração, tem gente qualificada e especialistas, biomédicos, ou seja, gente cuidando de gente. E agora o Núcleo traz uma facilidade, o Centro Médico Núcleo, que possibilita você fazer consultas com especialistas qualificadíssimos, pagando um preço acessível, e você ainda sai com seus exames laboratoriais. Então, Núcleo e Laboratório Núcleo, Centro Médico Núcleo e Laboratório Núcleo, cuidando da sua saúde, da sua família e de todos os goianos. A gente falou aqui no primeiro bloco de tirar os véus. No segundo bloco, nós falamos dessa tirania imposta, porque nós não nascemos para ser iguais. E, infelizmente, o nosso Deus hoje, ele é muito mais o Deus material do que esse que nós buscamos como Criador. Assim como os templos hoje que Jesus combatia, é o que representa a religiosidade. Cada um tem um templo mais esplendoroso que o outro. E ele nunca teve um templo. O Buda saiu do seu templo, que era o palácio, para demonstrar para as pessoas que a forma de se iluminar era conviver com o que era. E o Maomé, que era gago, como ele não podia pregar pela palavra, ele escreveu, foi o único que escreveu. E saiu ao Corão. Isso não quer dizer que ele saiu fora do padrão por ser gago. Então, é muito importante, quando Rosenwald traz essa tirania da obesidade, vamos lembrar que nós estamos sendo iludidos, porque criou essa tirania da obesidade em função de uma indústria de remédios. Porque a obesidade vem pela compulsão que destrói e desvirtua todas as funções celulares do nosso organismo, já que o Fael falou nas células. As células se juntam para viver em comunidade em cada órgão, e cada órgão representa o que você é. Só que estão tratando a autocompulsão não pela regulação das angústias, pela regulação de ter uma compreensão da vida, mas sim de buscar um paliativo, que é o tema da sociedade paliativa, para você conviver alegremente com aquilo que não é normal. Então a obesidade, que hoje é uma tortura na cabeça da população, porque aí nós viramos pessoas sem sombra, porque nós vivemos na ilusão, nós somos açúcar sem caloria, nós queremos ter energia, mas não podemos ter caloria. Porque tem uma indústria, porque nós deixamos de ser a essência e passamos a ter um modelo padrão de vida. E não cabe às nossas principais virtudes.
Então, ou seja, se a gente fizer um exercício, assim como lá atrás as mulheres eram mais obesas porque eram fertilidade, não. É porque elas conviviam harmoniosamente com a natureza. E a natureza não cobrava uma modelagem. Em cada lugar ela sobrevivia, a subsistência era com aquilo que se produzia na localização onde ela vivia. Então, e assim foi se criando essa jornada da humanidade. As vestes era para você não ficar desnudo e não para fazer moda. Então, nós temos que começar a, pelo menos, a refletir sobre o que é belo. O belo nunca esteve associado à beleza, segundo os pré-socráticos e a filosofia. Assim como a justiça que foi questionada, e Jesus trouxe uma revelação do que é justiça. Por isso que ele trouxe 2 apóstolos, um que representava a justiça e o outro o amor. Porque ele falava, justiça sem amor é julgamento. Então, esses detalhes da vida a gente esqueceu. E a gente prega todo dia que Deus está nos detalhes, mas o diabo também. Então nós vivemos uma sociedade paliativa que a gente quer formar nichos, grupos e tribos. Sendo que nós viemos de nichos e grupos e tribos. Só que elas conviviam harmoniosamente. As guerras hoje não têm armas. É uma guerra silenciosa, inteligente, que coloca um contra os outros. A religião está polarizada. Nós assistimos uma pesquisa de comportamento da cabeça do goianiense, muito profunda. As pessoas querem só ver a intenção de voto. Não, o que tem na cabeça de um eleitor goianiense? Aí você pega lá, 1/3 é católico e 1/3 é evangélico. Porque tem o evangélico normal e o pentecostal. Tem o católico praticante e o não praticante, mas ele se considera católico. Só que ninguém está prestando atenção que tem 10% que não tem nenhuma religião, não se identifica, porque ele não suporta essa polarização. Então ele não quer ser nem de direita e nem de esquerda, porque a religião hoje também é de direita e de esquerda. E a gente esqueceu disso. Então, essa sociedade paliativa, ela não vai ter aquilo que a gente esperava, que é a grande promessa do céu. Porque tem gente que quer ficar no inferno. Então, onde é esse céu? Então, só para a gente refletir, para a gente sair dessa tirania de que existe um modelo perfeito. Não existe uma moda perfeita. Né? Tem gente que veste uma camiseta básica, uma calça jeans a semana inteira e está harmoniosamente muito bem com a identidade dele. Tem gente que veste uma camisa de saco de linho, como se fazia antigamente, né? E aquilo às vezes virou moda. As túnicas dos orientais é uma coisa maravilhosa. Aliás, eu nunca vi um desfile de túnica dos orientais, o que é, o que não é. Então essa tirania da moda, do capitalismo, do ter, do consumismo, como você falou, está tirando a nossa essência, que é de ser. E isso, se eu não tiver um carro melhor do que o seu, eu vou ficar com ódio de você. Se eu não tiver uma casa melhor do que a sua, você está roubando, você está tirando o meu direito. Até a escola, que deveria ser uma oportunidade universal, não, meu filho estuda na escola com o título X, a marca Y, porque lá tem isso, isso, isso. Aí, se fosse assim, cadê essa geração que é formada nessas escolas para pregar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humana? Então, diante disso, por que nós criamos a sociedade do medo? Todo mundo morre de medo de morrer, mas não querem viver. Percepção e realidade, Fael. 1 minuto e meio agora. Ok. O pensamento que me vem muito em mente é que a vida se tornou muito mais fácil nos últimos anos em vários aspectos. Por exemplo, hoje nós temos muito mais acesso à comida. É claro que ainda tem gente passando fome, mas nós temos muito acesso à comida. Apesar de que o Yuval Harari diz que hoje em dia, para alguém morrer de fome, é muito mais difícil do que antigamente, porque hoje existem ajudas, auxílios, comunicação diferente antigamente. A tribo ali não tinha colheita, às vezes morria de fome porque não tinha como buscar o auxílio. Agora, o que eu quero dizer com a facilidade? Essa facilidade, essa vida em que a gente tem acesso às coisas com mais facilidade,
acaba levando a pessoa muitas vezes para o tédio. E ela acaba buscando coisas muito superficiais, como nós estamos falando aqui, um sofrimento por causa de uma roupa, por exemplo, ou por causa de um carro. E isso acontece, gente, isso é natural, porque cada momento tem suas características, cada momento tem suas expectativas. Eu, por exemplo, estou há mais de 3 anos sem carro, estou sofrendo, porque eu estou procurando carro, já conversei com o Rosival sobre isso até hoje, Rosival. Não deu certo, eu não sei se vai dar certo esse ano. Estou sofrendo por causa disso? Em parte, sim. Ao mesmo tempo, isso não é o ponto principal da minha vida. O ponto principal é ficar bem. E no meu caso, eu já tenho a minha luta pessoal, que é a busca pela saúde. E quem tem uma luta pessoal acaba se preenchendo, de certa forma. Por isso que a gente vê muitas pessoas entrando em guerras, muitas vezes. Guerras ideológicas. Por causa desse vazio interior para se preencher. Mas, resumindo, o que eu quis dizer é que, às vezes, esse momento de facilidade, por exemplo, não estamos em guerra, nosso estado, o estado de Goiás, não está passando por uma tragédia, como os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, isso às vezes nos deixa muito confortáveis. E esse conforto muitas vezes provoca um tédio e nos conduz à superficialidade. Vamos buscar coisas mais essenciais e mais profundas. Isso é importante. Muito bem, Rosenval, percepção, 1 minuto e meio. Se me permite, Marcos, nisso, sob o ponto de vista histórico, eles falam as tribos viviam harmoniosamente. Não é bem verdade. Porque se você vê, as tribos se dizimaram. No sentido de tribo, de pessoas que estão naqueles nichos, e até as tribos indígenas, né? Elas não viviam tão harmoniosamente assim. E essas tribos aprenderam pelo DNA da humanidade que elas tinham até a obrigação de dizimar a tribo. Você vê o que o cristianismo fez, dizimando quem não acreditava no cristianismo. Você vê outras coisas historicamente. Agora, o que se esperava da humanidade e o que nós podíamos esperar é que com o progresso cultural e espiritual da humanidade, este tipo de comportamento destrutivo pudesse ser gradativamente desaparecido. Então, o que nós vemos hoje? O Brasil é um caso muito típico. As tribos que não se bicam estão querendo destruir um ao outro. Então, acho que está no estudo, nós sabemos por que a humanidade tem que destruir quem não é da tribo que pensa igual. Eu acho que é um assunto bacana para a gente pensar por que nós não progredimos nisso, como progredimos em outras áreas tão importantes, né? Shirley, 1 minuto e meio para você, vamos lá. Esse tema me lembrou de uma palestra que eu assisti recentemente em São Paulo, num evento realizado pela Renata Fornari, que é representante mundial do método que eu trabalho, da Louise Hay. Ela começou a palestra mostrando um slide onde nós víamos ali a realeza sorrindo com os dentes podres. E aí ela disse, né, que na época em que o açúcar surgiu, era comum, né, que somente as pessoas que tinham recursos financeiros pudessem comprar. E com o consumo excessivo, essas pessoas apodreciam os dentes. E aqueles que gostariam de pertencer, aqueles que gostariam de ter esse mesmo privilégio, como não tinham dentes podres, eles pintavam os dentes com carvão. E tudo que nós estamos falando aqui, Marcos Vinícius, Rosenval, Fael, me faz perceber que nós não mudamos. O que mudou é que hoje nós temos condições de ter uma percepção maior sobre esse sistema de manipulação, no qual antes não conseguíamos ver que estávamos inseridos. Hoje não estamos vendo pela distração, mas temos muito mais condições de ver. Até quando eu vou me deixar manipular pelo comportamento do outro? Muito bem, eu vou para um break dos Anjos Aceleradores e a gente abre o terceiro bloco provocando tudo isso que nós falamos aqui. Então eu vou trazer, antes de trazer meu anjo acelerador, 2 pérolas da Casa Ouro, Delmai e Casa Ouro, harmonizando a vida com vinhos e muita felicidade para você, porque nós estamos em período de férias e festas juninas. 4 estações, reserva Chardonnay, 6 meses em Carvalho Francês, Chardonnay maravilhoso por um preço que você nem imagina, só na Casa Ouro, hoje e amanhã, de 119 por 99. É um vinho argentino maravilhoso. 4 estações Malbec, se você não quiser um Chardonnay, quiser um Malbec argentino, de 89 por 79. Uma maravilha para quem vai celebrar aí reuniões e encontros no final de semana. Então é um Malbec delicioso e tem a assinatura do nosso querido
Nelsinho. Então, T63, Casa Ouro, a nossa adega boutique, ou no 995529565, que a Casa Ouro entrega para você onde você estiver. E para fechar o bloco, você já sabe, Condomínio Quinta das Araras. Depois dele, os outros são os outros. Descubra um novo jeito real de viver. É você se reconectando com a natureza, é você deixando essa sociedade paliativa e passa a viver uma sociedade ativa, com você despertando tudo que você tem de memória afetiva da sua infância até as suas conquistas. Então, o Condomínio das Araras é 100 mil metros quadrados de natureza pura, 50 mil metros quadrados de infraestrutura de esporte, lazer, entretenimento e 2 lagos contemplativos. É a comodidade da cidade conectada com a natureza, porque fica a 19 minutos do Shopping Flamboyant. Depois dele, os outros são os outros. Um empreendimento do Grupo Real, participação do Grupo Pressoto. Acelere e acesse www.condomínioquintadasararas.com.br, porque só tem as últimas unidades, as joias da coroa. Foi um fenômeno de vendas, um sucesso. Descubra seu novo jeito real de viver. Vamos para um pam 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 e a gente já volta com o Show da Manhã. Da Manhã Jovem Pan, a primeiríssima rádio revista, hoje Super Quinta Show da Manhã, um bate-papo de bancada dos ativistas da felicidade sobre um tema que é muito interessante, porque a gente está assistindo a vida passar e às vezes a gente não presta atenção nas placas. Hoje, se a gente for observar os índices da Organização Mundial de Saúde, então tem temas que a gente às vezes fica assustado com o número de pessoas angustiadas, com depressão, com burnout, com desistência da vida e muitas vezes desistência até de suas funções profissionais. Muita gente que abandona as empresas por algum excesso ou de estresse ou de responsabilidade ou de não suportar emocionalmente a carga da pressão. Então nós estamos vivendo um desequilíbrio, parecendo que está tudo normal. E nós temos grandes avanços, a inovação em tecnologia trouxe grandes avanços para a medicina, trouxe grandes avanços para muitas áreas da engenharia, mas nós temos descobertas novas que tudo é uma forma de manipular. Por exemplo, a engenharia social, a psicologia social, e até mesmo a neurolinguística, se a gente for levar ao pé da letra. Ou seja, ela pode ser usada de uma forma positiva, mas pode ser usada de uma forma negativa. É isso que a gente tem que procurar compreender. No Percepção e Realidade, para fechar o segundo bloco, o Rosenwald trouxe um tema que provoca muito, que é sobre dizimar, que a sociedade sempre teve esse espírito guerreiro. Então as tribos eram como os animais antigamente. Cada uma respeitava seus espaços. Só se guerreava quando alguém tentava invadir o espaço do outro. E era um pacto muito sagrado isso. E muitas vezes a colonização e a modernização dos poderes queriam invadir espaço e usavam outras tribos, assim como a gente está vendo hoje. Em guerras onde financiam países menores que possam provocar ruídos e fazer aí uma sensação global. É uma coisa muito interessante que a gente não presta atenção. Se você tiver criando qualquer problema para o sistema, então a Chile começa a dar seus cursos de transformação pessoal. E aí, de repente, era só 10, o povo olhava, falando, tudo bem, não está perturbando ainda. Passou para 20, está tudo bem. Não... Aí, de repente, tem 100 pessoas no ambiente. A melhor forma de fazer e tirar a atenção desse crescimento é alguém vai lá, sorrateiramente, e solta uma bomba do lado onde ela está fazendo. Acabou. Todo mundo só vai dar notícia da bomba que estourou ao lado. E não de 100 pessoas que estavam reunidas em busca de uma elevação ou de alguma outra coisa. Então, quando se fala que o cristianismo provocou guerra, inclusive provocando uma guerra insana contra os templários, não foi o cristianismo. Porque o cristianismo foi
apoderado, isso aí o meu querido seminarista, quase padre Fael, pelo poder do Império Romano. Porque ele, na verdade, para destruir a essência do cristianismo ou dos primeiros cristãos, Roma se auto-intitulou como criadora do cristianismo e potentora do cristianismo, tanto que é católico, apostólico, romano. Então, é uma coisa que a gente não para prestar atenção. E eu vou fazer uma provocação aqui, só para a gente entender. A gente fala que é católico, apostólico, romano. Você é católico, apostólico, romano? Ou só católico? No momento eu sou humano, cristão, vivo, procurando. Você sabe o que quer dizer a palavra católica, Shirley Brandão? E catequese? Não. Você sabe, Rosenval? Você sabe que não me escapou essa? Pode falar. O Fael sabe. Católica quer dizer, ou católico, vem do grego, quer dizer universal, onde se junta todos. Só que a Igreja Católica, ao invés de aproveitar esse conceito universal do ser humano, que era a essência, deixou solto. Aí veio os evangélicos, quando criou-se Lutero fez o protestantismo, e aí alguém mais esperto fez uma jogada de marketing e criou a Igreja Universal, que quer dizer a mesma coisa, como se fosse Igreja Católica, porque a Igreja Católica, ela é, na essência, universal, inclusive, se a gente fizer a tradução no pé da letra. Então, a gente não pode mais engolir a narrativa que criaram do mundo só pela perspectiva da divisão. E é esse o tema da sociedade paliativa. Nós estamos cada dia mais divididos e mais conformados. Que isso é uma verdade. Então, ou seja, por que antes tinham revoluções? Por que teve a Revolução Francesa? Porque tinha um povo inconforme que não aceitava aquela imposição. Ah, não, porque aí criaram uma narrativa que aquilo é tudo papel de comunista. Não, eles estavam pregando fraternidade, igualdade e liberdade, que era o que Jesus pregava em outra religião, em outra linguagem chamada amor. Então, é para a gente só entender que a gente está sendo manipulado de uma forma onde o capital passou a ser a principal terapia, o ter passou a ser o principal patrimônio e a gente não celebra nem mais a vida. Então, o que é uma sociedade paliativa que se transforma numa sociedade do medo? Eu tenho medo de não ter a competitividade, eu tenho medo de não ser tão bom quanto o Rosenval, eu tenho medo de não ser tão bonita quanto a Shirley, eu tenho medo de não ser tão visionário como o Fael. É assim que as pessoas... E aí eu começo a desqualificar o Rafael, ou começo a achar defeito na Shirley, ou achar defeito no Rosenval. Porque nós não podemos celebrar o belo. E aí nós temos a sociedade do ódio. Como nós somos ativistas da felicidade, nós temos que trazer temas como esse para a gente poder refletir e levar para a nossa audiência que nós não podemos mais cair nessa tentação. Porque nós não somos homens de pouca fé. Percepção, Fael, um minuto e meio para você. Quando eu comecei a ouvir o Pedrinho Salomão ontem, falando sobre felicidade, eu lembrei de um dos nossos programas em que eu falei algo sobre felicidade e você, Marcos Vinícius, citou a questão do amor, que talvez o amor seria tão ou mais importante do que a própria felicidade em si. Afinal de contas, é a missão essencial, amar ao outro como a mim mesmo. Logo, começamos com o amor próprio, que algumas pessoas nem isso têm, e depois a gente começa a transferir esse amor ao outro e transferir esse amor à sociedade. E eu sempre costumo dizer, já falei aqui várias vezes, que para mim, na minha concepção, amar é querer bem, amar é querer o bem. Logo, essa disputa para eu ser melhor que o outro é uma disputa de autopreservação, é uma disputa para garantir a minha existência, para garantir que eu vou permanecer vivo, vou ser respeitado. Agora, mais do que garantir a própria existência, podemos trabalhar também em prol do coletivo. Ou seja, vou trabalhar para garantir a minha existência, o meu bem, e vou trabalhar para garantir a coletividade. E isso começa, então, com o amor próprio, e em seguida o amor pela cidade, o amor pelos vizinhos, o amor pelas pessoas ao redor, nesse conceito de querer bem. E querendo bem, eu posso fazer o bem das melhores formas que eu conseguir. Vamos universalizar isso. Vamos pegar isso e tornar universal. Mais do que querer mais, querer o bem. Muito bem, vamos lá, Rosenval Ferreira, 1 minuto e meio para você.
Marcos, eu tenho, assim, feito uma reflexão que só o conhecimento profundo é capaz de nos levar a alguma coisa mais edificante. Recentemente estava conversando com uma pessoa e ela estava revoltada com o Brasil e dizendo: nós precisamos ter uma Revolução Francesa no Brasil. Eu disse: não pode. Não daria certo, porque a Revolução Francesa foi feita pela burguesia. E a burguesia nossa, na essência da burguesia, não vai fazer uma revolução. Ela está satisfeita com o status quo. Então, se você está querendo uma Revolução Francesa, não vai dar certo, porque historicamente não é isso. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, que quando a gente começa a ler, eu exorto as pessoas, falo: gente, vamos ler os filósofos clássicos, né? Porque ler os clássicos do Ítalo Calvino, né? Então, eu penso que talvez a grande jogada é a gente pegar esse conhecimento mais profundo para nós termos conteúdo do que nós estamos falando. Porque sem conteúdo, você acaba comprando gato por lebre e discutindo coisas que não vão dar em nada. Então, eu acho que o conhecimento vai libertar a humanidade e poderá libertar o Brasil desde que a gente entenda o que é a importância de você ficar bem informado. Muito bem, Shirley Brandão, vamos lá, percepção. Eu trago a minha contribuição com base no que acabei de ouvir. Rosenval falou sobre o conhecimento. Sim, eu acredito que isso é o que vai mudar. Fael falou sobre a maior força existente no planeta, que é o amor. E o que eu quero dizer com isso é que aqui até então nós estamos convidando você a refletir, a tomar atitudes, a ter atitudes diferentes. Mas vamos praticar isso de que maneira? Evitando a autocrítica, porque se eu estou criticando o outro, ou se eu estou me inspirando demais no outro, deixando de ver as minhas qualidades, existe internamente um eu crítico muito elevado. Eu preciso aprender então para me amar, a parar de me criticar, a não me julgar. Sim, eu preciso olhar para aquilo que não é bom e que eu quero que mude. Mas, acima de tudo, eu só vou conseguir olhar para o mundo com amor se eu aprender a olhar para mim com amor e a agir comigo mesma de forma amorosa. Muito bem, eu vou trazer mais 2 pérolas da Casa Ouro, na verdade 3, para a gente fechar essa semana de férias com muito vinho, degustação, harmonização, porque Del Mar Wine Gourmet e Casa Ouro celebra a vida com você. Gabbiano italiano, Montepulciano, D'Abruzzo italiano, maravilhoso vinho de 159 por 145. O vinho dos Santos. Se você quer se sentir um santo, compra um vinho dos Santos, Douro DOC, Touriga Franca, Touriga Nacional e Tinta Roriz, 12 meses em carvalho francês, um vinhaço, é um blend maravilhoso, de 189 por 175. Mas se você quer viver assim, levar vida para a sua casa, compre um Casa Viva chileno Cabernet Sauvignon ou Pinot Noir, 89 por 79, olha o preço. Um chileno por 79, ele custa 89, mas você compra por 79. Tudo isso na Casa Ouro, ou você ligue 995529565, que a Casa Ouro entrega para você onde você estiver. Esse é um tema tão maravilhoso que eu vou trazer um anjo acelerador que fala que viver é essencial. É o posicionamento da GPL Incorporadora, e eu acredito muito em tudo isso, porque a gente esquece da essência da vida. Não? Ou seja, alguém aqui quer morrer essencialmente? Porque se a gente tem confusão em viver, todo mundo fala que é vida eterna, a gente só vai fazer uma passagem, mas alguém quer passar agora? Ontem um amigo meu falou: não, mas que eu estou muito bem aqui e eu não quero ir tão cedo. Falam que lá é maravilhoso, mas eu quero ficar por aqui com meus amigos, porque viver é essencial. Então a gente tem que buscar a melhor forma da gente celebrar essa vida. E a GPL Incorporadora traz isso de uma forma muito harmoniosa com os Anjos Aceleradores. É por isso que está trazendo um novo empreendimento, que é uma viagem, é um embarque no mundo maravilhoso da qualidade de vida, que é o Trip World Home, aqui na Nova Suíça. Nova Suíça é um bairro maravilhoso e tem um projeto, apartamentos de 66 a 110 metros quadrados, do tamanho que você precisa, tem penthouse, mas aproveite que são as últimas novidades, as últimas unidades. Quer saber mais? Acesse @GPL Incorporadora, porque viver é essencial.
Como esse tema tem muitas distorções e é muito polêmico, eu vou trazer mais uma para tirar a nossa zona de conforto e para a gente provocar uma reflexão na nossa audiência. Porque a gente vive no nosso mundinho ideal. O mundo é o mundo. Goiânia, muitas vezes, tem gente que acredita que só tem um quadrilátero do Bueno, do Sul, do Marista e do Oeste. Tá? Às vezes as pessoas acreditam que o mundo civilizado é só na Europa. E a gente vai se assustar com uma série de novidades que vêm por aí, com revelações que vão mudar, inclusive, a história da humanidade. Há quanto tempo a gente não ouve falar sobre a transição do eixo da Terra? E ninguém sabe o que é isso. Todo mundo acha que é o Polo Norte virar o Polo Sul. Nós hoje temos uma inclinação de 23 graus e essa inclinação vai corrigir. E a grande transição planetária vai ser o susto ao descobrir o que é a Lua de verdade, que a NASA já tem documento, a China já tem documento, a Rússia já tem experimento, e a gente ainda celebra a poesia da Lua como parte da natureza. Mas esse é um assunto que, assim que o tempo trouxer as informações, a gente vai trazer as reflexões. Agora, o que nós temos que lembrar, assim como não tem um mundo ideal, nós estamos sempre criando essa sociedade paliativa em cima daquilo que impôs para a gente. E se a gente for observar que de perto ninguém é normal, hoje nós temos um grupo gigantesco na sociedade humana que já não está dentro da forma do gênero masculino e feminino. Nós temos uma sociedade hoje plural, onde tem um número expressivo que estão representados por uma sigla que é grande, LGBTQIA+, alguma coisa assim. E aí como é que padroniza isso? Então isso vem demonstrar que não tem padrão. Tem gente que tem preconceito, tem gente que aceita. E aquilo que, até chegar na porta da sua casa, às vezes você tem um olhar de indiferença. Isso é como a morte. E aí a gente está, isso eu deixei por último, para a gente refletir, porque a gente fica aí dentro do mundo ideal, o tamanho do corpo, o tamanho do nariz, não sei das quantas, e você quando convive com uma sociedade plural, que hoje é uma realidade na vida de todos, nós vamos ser paliativos ou nós vamos ser humanos? Shirley Brandão, 1 minuto e meio. Compassivos, né? Eu acho que nem precisaria de todas essas siglas se nós soubéssemos olhar para o outro com respeito, reconhecendo que cada um está vivendo a sua vida conforme lhe é conveniente, sem essa crítica baseada no jeito certo de ser ou de viver. Eu lembrei de umas palavras que eu li outro dia numa carta sistêmica do Saberes Sistêmicos, que diz assim, para poder dizer o que eu quero trazer aqui: respire e reflita, como meus antepassados que viveram no mundo escasso se sentem quando eu não aproveito a abundância que existe hoje. Ser leal à escassez deles os faz se sentirem melhores ou piores? Como posso fazer valer a pena? A gente está vivendo tudo isso num universo extremamente abundante, onde nós temos internamente todos os recursos que precisamos para acessar esse lugar de paz interior, para ter uma vida verdadeiramente feliz. Só que nós estamos perdidos em meio a pensamentos de escassez que levam a atitudes da mesma maneira. Então, uma forma de honrar a nossa existência é a gente também honrar essa abundância que se apresenta na vida de todos nós, nos trazendo a oportunidade de mudar a cada instante. 1 minuto e meio para você, Rosival. Percepção e realidade. Marcos Vinícius, colegas, eu entendo assim, ouvinte, na impossibilidade da gente fazer com que todas as pessoas pensassem na essência e não na aparência. É compreensível que a pessoa procure, por exemplo, na estética, uma forma da pessoa sanar o seu complexo de inferioridade, ela ter uma autoestima maior. Então, não se trata
por exemplo, uma pessoa que acha que tem um nariz e pode, que a ciência fazer um nariz que ela gostaria que fosse melhor para ela, que ela pode procurar isso, certo? Mas ao procurar a aparência, como minha filha, que era perfeita, menina perfeita, ela quis fazer o nariz dela, e é uma médica. Eu fiquei revoltado, mas ao mesmo tempo disse ela que se isso vai melhorar a autoestima dela, é uma coisa que ela quer fazer, faça, né? Agora, é preciso que ao lado disso, porque não resolve, vai criar um outro problema, que isso não está na pessoa, que acaba fazendo uma autossabotagem, ela vai procurar uma outra coisa. Então, é preciso que as pessoas se atentem a isso. É um direito, faz bem e tudo mais. Mas a essência é que deve prevalecer. E como que a gente faz isso? Talvez, num programa como esse, a gente dando essas dicas de alguns livros, como o próprio da Shirley Brandão, que faz isso, o professor Fael, não é? Eu acho interessante a gente ver esse aspecto da humanidade de todos nós, né? Vamos lá, vamos voltar na percepção do LGBTQIA+, que é uma sociedade plural. Isso hoje é uma realidade. Percepção e realidade. Vamos lá, Fael. Primeira coisa é o amor próprio e a autoaceitação, para que a pessoa se entenda, se ame e se aceite. E isso tem acontecido de uns tempos para cá, porque essa pluralidade, como foi citado, principalmente sobre essa questão da sexualidade, eu acompanhei muito enquanto professor de ensino médio. Porque eu comecei na carreira de professor de ensino médio em 2006 e fui até 2016 aproximadamente, e eu vi os conflitos do adolescente, os conflitos e os desafios de cada um enfrentando e passando por essa realidade. Hoje nós temos uma sociedade que conversa, que sabe dialogar sobre, entre aspas, né? Que sabe conversar um pouco mais do que antigamente, que sabe entender um pouquinho mais. Mas tudo vai começar com o amor próprio, o respeito próprio e a consciência que, do mesmo jeito que eu me amo e me respeito, do jeito que eu sou, eu devo amar e respeitar o outro do jeito que ele é. Para não ficarmos vivendo só de paliativos, mas começarmos a viver realmente de essência. Aí a Shirley Brandão vem e fala que nós temos os recursos que precisamos. Sim, nós temos. Tanto que as pessoas ficam muito pedindo as coisas para Deus, quando na realidade você deveria reconhecer que você já tem o recurso para criar. Claro, pode pedir? Pode. Mas reconhecer que você tem um recurso para criar aquilo que você quer manifestar na sua vida, no tempo adequado, com as estratégias adequadas. O importante é fazer a sua parte dia após dia. E isso, para mim, é o essencial. Então, a aceitação e a compreensão. É muito interessante isso, porque, às vezes, essa sociedade paliativa que a gente trouxe hoje, então, se você olhar o mundo da tirania, e essa palavra, ela é mágica, ela não é uma coisa como as pessoas tentam dar pejorativos, é igual quando você fala de uma pessoa ordinária. Antigamente isso era um palavrão, era uma agressão a uma pessoa, você é ordinário. Não, o ordinário é o que respeita a ordem do dia, é que tem uma rotina, é que sabe que tudo está perfeitamente ordenado. Tá? E a gente perdeu os conceitos. Então, tem uma passagem bíblica que é muito importante, que muitas vezes as pessoas não compreendem, você trouxe, e a Shirley também dentro desse conceito, para aqueles que reconhecem, muito será dado. Para aqueles que não se reconhecem, até o que eles têm será tirado. Às vezes as pessoas ficam achando que é um pecado ou alguma coisa. Não, você já tem tudo dentro de você. Se você exercitar aquilo que você tem dentro de você e harmonizar o que tem dentro de você, muito lhe será dado, porque você vai ter uma compreensão que não existe, não precisava existir as angústias, os sofrimentos em cima de tão poucas coisas. É uma questão de como você quer viver e encarar a vida. E aqueles que muitas vezes têm, será tirado porque eles estão rifando aquilo que é a maior essência deles. Então, ou seja, amor sem justiça, ou justiça sem amor, é julgamento. E nós vivemos diante de um mundo que todas as vezes que trazem figuras que estão fora do padrão, trazem com um estigma pejorativo. E seja de cor, às vezes seja de raça, às vezes seja de uma genética diferenciada. Então, tratar hoje o LGBTQIA+, como uma doença, e aí aqueles cara que faz propaganda da cura gay, não, você não está
diante de uma transformação, você está diante de uma essência. Se a gente for olhar o mundo vegetal, o mundo animal, acontece algumas variações de onde não se espera. E nem por isso desequilibrou a natureza. Então é uma reflexão para a gente sair dessa sociedade paliativa, porque as pessoas que governam o mundo nem sequer lembram desses segmentos, dessa pluralidade. Eles não estão preparados para isso. E nós constatamos isso, não estou falando assim de achômetro, não, nós constatamos isso agora numa pesquisa. As pessoas não estão preparadas para poder pedir o voto do LGBTQIA+. Tanto que ninguém se manifesta sobre esse segmento. Eu sou evangélico, então quer dizer que você não quer o voto católico? Porque agora todo mundo quer ser candidato evangélico. Mas eu tenho 33% dos eleitores que são católicos, e aí? E tem 10% que não tem religião. 10%. Tem pessoas que hoje já têm, nós somos uma sociedade extremamente conservadora, mas nós temos aí pessoas que casam com pessoas do mesmo sexo, pessoas que têm uma outra concepção de essência e que às vezes têm mais de uma relação. E hoje nós não estamos preparados para poder entender que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens em qualquer circunstância. Tanto que você faz uma pergunta: você acredita que as mulheres poderiam ter mais experiências sexuais para poder chegar no seu grau de amadurecimento e conhecimento? As pessoas tremem. Aí os homens. Então, nós temos que começar a deixar de ser paliativos e entender que essa modernidade não chegou só para ter IA. Chegou para você expandir a sua consciência e aceitar que esse é o universo das coisas, é a vida como ela é. Jesus falava uma coisa maravilhosa: largue pai, mãe, família e venha comigo. O que é? Descubra você primeiro. Porque não adianta você ter um pai que você o rejeita. Não adianta você ter uma mãe que você não respeita. Então é muito importante. E ontem, para finalizar, eu fiquei muito emocionado com a visualização, que às vezes é o que nós não temos aqui, da palestra do Pedrinho Salomão, porque em qualquer circunstância a gente pode ter um sorriso no rosto, até para enfrentar um problema, ou até para celebrar, ou até para ser sério. E ele mostrou um vídeo de Usain Bolt, que é o homem mais veloz do mundo. Ele nunca cruzou a pista da chegada, e olha que ele sempre chega primeiro, sem um sorriso no rosto. E muitas vezes até sorrindo para o cara que está do lado, correndo com ele. Então ele celebra a vida, ele celebra a sua habilidade. E aqui não, a gente está vivendo numa sociedade, se o cara tem um pouquinho de reconhecimento, ele é um arrogante, pedante e caga regra em cima de todo mundo. Ele é professor de Deus. E uma outra visualização, um grupo de pais chegam com os alunos na escola para um dia daqueles de reunião de pais e alunos. Só que aí a diretora da escola faz uma surpresa, separa os pais dos alunos, põe cada um em uma sala. E a hora que os pais estão lá para receber as notícias dos alunos, falam: não, hoje vocês vão fazer uma prova. E a mesma prova que vocês estão fazendo aqui, seus filhos estão fazendo na sala ao lado. E depois de corrigido, confrontaram. Cada filho mostrou a nota para o pai e cada pai mostrou a nota para o filho. E aí você percebe aqueles que realmente têm uma conexão com os filhos, que estudam juntos, que ajudam nas tarefas juntos, e aqueles que se desesperaram porque não sabia nem o que estava fazendo ali. Então é isso mais ou menos, essa sociedade paliativa. Nós não estamos sabendo o que nós estamos fazendo aqui. Então essa é só uma reflexão e uma provocação que os ativistas querem fazer com a nossa audiência, para que a gente possa entender o que é de verdade a essência da vida. Olhando de perto, ninguém é igual. E olhando de perto, ninguém é normal. Mas nós vivemos juntos. Então, dizendo isso, percepção do programa, 1 minuto para cada um, que estourei em 3 minutos o programa. Eu começo com quem? Eu começo com Rosenval. Percepção do programa, Rosenval.
Eu sempre digo para você que aqui são uns ensaios filosóficos que cada um tem um pedaço daquilo que entende, né? E acaba sendo um mosaico interessante, né? Eu me lembrei agora do Newton Ferreira, o grande mestre, né, da psicologia transpessoal, que falava, olha, a gente precisa ver se nós não estamos sempre fazendo uma autossabotagem. Porque a autossabotagem, ela tá saindo do plano pessoal para ir para o plano geral. Quer dizer, o país está fazendo uma autossabotagem. E a autossabotagem acaba com a gente. É o mundo, né? O mundo. Vamos dizer isso. E entrando muito rapidamente no LGBT... LGBTQIA+. Não decorei. Mas, enfim, o que acontece hoje é que essas coisas plurais é que fazem a beleza do mundo. Porque a unanimidade, a mesma coisa, torna o mundo menos belo. O mundo é colorido. 1 minuto para você, Fael. Percepção do programa. O mundo está em constante mudança e nós precisamos seguir juntos, afinal de contas, a vida é movimento. Então movimente-se ao mesmo tempo em que você vai buscando a essência. A árvore, ela vai crescendo, ela vai ficando cada vez mais alta, mais frondosa, mas ela precisa de raízes. Nós precisamos tanto do sol, ou seja, quanto mais alto melhor, quanto maiores as nossas folhas melhor, mas também precisamos das raízes. Faça a sua busca e encontre a sua beleza e partilhe com as pessoas do mesmo jeito que nós estamos partilhando aqui com você, audiência ultraplanetária. Muito obrigado. Muito bem. Shirley Brandão, 1 minuto para você, percepção do programa. Diante da pluralidade da vida, toda essa mudança nos convida a viver de uma maneira mais amorosa e íntegra. E isso diz respeito ao julgamento. E pensando em tudo que aprendemos aqui hoje, né? Porque penso que mais do que falamos, aprendemos. Quando você, audiência querida, fizer suas orações a Deus, não peça mais coragem, não peça mais amor, não peça mais alegria, não peça mais sabedoria. Tudo isso Ele já te deu em abundância. Peça sim coragem para despertar e, sobretudo, disposição para ver o mundo, a vida e a si próprio com mais amor. Muito bem, o programa chega ao final. É uma reflexão e uma provocação. Sociedade paliativa, você já sabe o que é. Mas não deixe se transformar na sociedade do medo e na sociedade do ódio. E nem na sociedade do cansaço. Faça a sua parte. Amanhã vai ter um programa maravilhoso, porque nós vamos trazer um tema que está na pauta hoje nacional, e é um tema que já em alguns países está muito avançado, que é o tratamento, que é a medicina integrativa, que é a medicina que realmente olha a essência do ser humano, adotou, que é o processo curativo da cannabis medicinal. E cannabis medicinal não é maconha, é cannabis medicinal. Já que estão aí aprovando até o uso de maconha no Supremo, né? Quantidades de uso, não é tráfico, então não é caso de crime. Mas a cannabis medicinal é uma realidade, vários cientistas, vários médicos hoje, vários laboratórios estão trabalhando nesse sentido. E amanhã nós vamos trazer um empreendedor que está produzindo na África, na Guiné, para ser comercializada no Brasil. Vamos trazer um especialista, um médico de medicina integrativa. Então o empreendedor é o Wagner, o médico especialista é o meu querido Dr. Geraldo Mascarenhas, que sempre tem feito aí tratamentos e salvado gente, inclusive em fase terminal de câncer. E um legislativo que aprovou na Câmara já 3 projetos e tem mais um para ser aprovado, que é o vereador Quitão, que tem uma bandeira da cannabis medicinal. Então nós vamos ouvir as 3 partes, o médico que receita e que sabe do dia a dia do paciente, quem está produzindo para poder ter oferta da cannabis medicinal e quem está legislando para que as leis possam dar apoio a quem necessita, porque há uma eficiência principalmente em doenças raras, há uma eficiência no autismo, há uma eficiência em alguns outros males que afetam a humanidade e que às vezes a gente, com essa sociedade paliativa, a gente quer manter só o placebo
e a gente não quer encarar de frente a vida como ela é. Então amanhã você não pode perder, não é maconha, é cannabis medicinal no show da manhã com 3 especialistas. Dizendo isso, quero agradecer a audiência maravilhosa que faz com que o show da manhã seja referência e preferência, agradecer aos nossos ativistas, ao Rosenval Ferreira, Chile Brandão, professor Fael, a nossa equipe, o Piscão Anauali, hoje é a Isadora que está aqui no comando, e ao Paulo e a Alessandra, Sérgio e Mayra. E vou trazer para finalizar o mantra da líder, que tem um mantra maravilhoso, que é quando você junta o seu melhor com o melhor do outro, é sucesso garantido. Então, se você quer qualidade e sofisticação na sua casa, porque sua casa é o seu jeito, é onde você é verdadeiramente quem você é, a líder tem sempre soluções assim para você celebrar a sua casa, completas e personalizadas. Então viva a líder, vem viver a líder, vem viver o melhor do design com alma brasileira. Um beijo no coração de todos e até amanhã com mais Show da Manhã, diretamente do Estúdio Marelli, que só a Jovem Pan e o Show da Manhã tem um Marelli, que é o ambiente motiva para a gente trazer o ativismo da felicidade. Então, acabou.